E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai te dar dica para você sobreviver a esse dólar alto. Solta a vinheta! Muita gente de cabelo em pé, esse dólar aí, né? Todo mundo só se fala esse dólar. O dólar tá bem alto, a gente sabe disso. A gente fez aí uma promoção nas nossas redes sociais durante o mês de fevereiro. Demos desconto exclusivo em hospedagem, justamente porque a gente sabe que vocês estão precisando de ajuda para concretizar aí a viagem, porque o dólar alto não está ajudando. Então, qualquer descontinho que vem aí é super muito bem-vindo. E aqui nesse vídeo a gente vai te dar algumas dicas para você ajudar a amenizar esse pequeno problema aí, esse infortúnio do exatamente. Destino. Aquela coisa, né? Você vê todo mundo viajando, dólar R$3,50. E quando você compra a sua passagem aérea, R$4, R$4,20, R$4,30, R$4,40. E aí você fala, pô, bem na minha vez de viajar aconteceu isso? Então vamos lá, vamos ajudar você a resolver esse problema, ou pelo menos amenizar. Lembrando que a gente já tem aqui no canal alguns vídeos sobre esse assunto com outro tipo de dica. Ou seja, nesses outros vídeos a gente falou, faz passeio gratuito, substitui alguma coisa por outra, são outros tipos de dica. Hoje a gente vai dar... Que se aplicam a qualquer época. Que se aplicam a qualquer época e se aplicam para o momento em que você estiver viajando. Hoje a gente vai falar sobre dicas para o planejamento da viagem, coisas que você pode fazer antes de viajar. Então vamos lá. A primeira dica é comprar dólar aos poucos. O Felipe vai falar um pouquinho melhor sobre isso, porque ele que entende mais desse assunto. Na verdade, essa dica não é minha, não foi o Felipe do Rumo a Orlando que estou dizendo. Qualquer especialista em economia sabe e diz já há vários anos, porque assim, são ciclos, né, pessoal? Na verdade, não é o dólar tá alto agora. Ele já esteve alto em outros momentos. Na época que era R$2, chegou a R$2,50, nossa, tá muito alto. Então essa dica se aplicou lá naquela época também. Quando estava R$3, chegou a R$3,40, R$3,50, a mesma coisa. Então, qualquer momento de viagem, qualquer momento de dólar, é válido fazer isso, segundo os especialistas em economia. Diluir a compra do seu dólar e também diluir a compra dos itens da viagem é o mais recomendado, porque aí você compra no dólar médio. Não adianta você, vou ficar guardando aqui o dinheiro para quando chegar o meu momento eu vou lá e vou comprar $5.000 para minha viagem. Aí, 15 dias depois, baixa 20 centavos, esses $5.000 você teria uma economia gritante. Ou aumenta 20 centavos, enfim. Então, o melhor a se fazer é comprar dólar médio. Esse mês você pega R$1.000, compra dólar. Mês que vem você pega 500, pega 1.500 e vai fazendo assim, porque assim você não vai comprar todo o seu dinheiro com dólar muito alto e nem todo muito baixo, que seria o ideal, mas a gente não tem como saber, porque depende de trocentos milhões de fatores. Então comprar dólar médio, diluir a sua compra é a melhor estratégia a se fazer. A segunda dica é para você não esperar por um milagre, né? O filme A Espera de um Milagre para comprar os seus ingressos. A gente vê muito isso aqui diariamente. Para quem não sabe, para quem tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, além de um canal do YouTube, a gente também tem uma consultoria de viagem. Desde 2011 a gente atende clientes, a gente vende todos os produtos da viagem, reserva de hotel, tickets, aluguel de carro, seguro, e é muito comum a gente passar um orçamento de ingressos com o dólar hoje a R$3,50, passar amanhã com o dólar a R$3,40 e a pessoa ficar esperando dia a dia. Não, eu vou esperar para ver se o dólar baixa mais. Eu vou esperar para ver se o dólar baixa mais. E com isso vai chegando cada vez mais perto da viagem e ela contando com a sorte de se talvez o dólar vai baixar ou não. E às vezes o orçamento que ela pegou de início ali a R$3,40, ela vai deixar para comprar a R$4,20 só porque ela ficou esperando um milagre. Já aconteceu várias vezes isso, inclusive, porque o dólar, quando ele começou uma forte alta recente, ele não subiu de 4 para 4,5, depois 4,7, 4,8, não. Ele foi 4,10, 4,20, 4,25 e já chegou aí alguns momentos do dólar turismo, que é o dólar que a gente precisa utilizar nas operações de viagem, já até 4,60 em algumas casas de câmbio. Então, essa pessoa que pegou o primeiro orçamento a R$3,90, falou, tá caro, vou esperar baixar. Ela não estava esperando baixar, ela estava esperando um milagre. E milagres na economia, infelizmente, não acontecem. Você pode sim fazer essa estratégia que a gente falou primeiro, de ir diluindo a sua compra. Primeiro você compra um item, depois o outro, mas não esperar, eu vou esperar o dólar chegar a R$3,50 de novo para resolver todos os itens pendentes da minha viagem. Isso, infelizmente, é impossível de prever. Então, não espere por um milagre, porque nós trabalhamos com isso há muitos anos, nós já vimos o ciclo do dólar
que é como uma montanha-russa, sobe e desce, são diversos fatores. Agora tem essa questão aí do coronavírus que está influenciando bastante, embora o Brasil tenha dado aí alguns reflexos de que ia haver uma melhora na economia, de fato está havendo, né, a aprovação de algumas reformas e tudo isso aí foi importante para dar um levante na economia, mas aí teve diversos fatores que estão influenciando essa alta do dólar. Então esperar por um milagre pode ser que até ele aconteça, mas se a sua data da viagem acontecer antes dele, aí não adianta nada. E é bem importante a gente lembrar aqui que nós não somos economistas, a gente não é profissional nesse assunto, não somos especialistas nisso, por isso o item 3 aqui da nossa listinha é para dizer para vocês acompanharem sites especializados em economia, para você ter uma ideia melhor do que eles estão prevendo, porque já que eles que entendem desse assunto, então eles vão poder te dar uma ideia melhor do que está previsto para acontecer. Óbvio que a gente sabe uma coisa ou outra, porque afinal a gente trabalha com isso, a gente já acorda olhando a cotação do dólar, essa é a nossa realidade, a realidade de qualquer pessoa que trabalha com venda de produtos de turismo, porque isso influencia bastante. Então a gente fala aqui pela nossa experiência. Essa dica de acompanhar é o que nós fazemos, nós acompanhamos, né? Tanto os sites de notícia, tipo o G1, por exemplo, que é um dos mais famosos aí, portais de notícia, quanto os sites especializados, como o Infomoney, por exemplo, tá sempre dando notícias relacionadas diretamente com esse mercado. E também porque, como a gente costuma fazer muitas viagens pessoais, a gente também tem que saber, para saber quanto vai vir a fatura do nosso cartão, se a gente pode comprar mais no cartão, se não pode, então esse tipo de coisa. Então é um tema que, apesar da gente não ser especialista nele, a gente entende uma coisa ou outra porque acaba sendo a realidade do nosso dia a dia. Como é o dia a dia do nosso mercado, o mercado do turismo, que é o que a gente atua, fica sempre em evidência pra gente todos esses tipos de notícia porque a gente acompanha quase que full time isso aí. Então faça isso também. Se planeje para você botar aí no teu browser aí, ou nos favoritos do celular, sempre o site de notícia, dá uma olhadinha de manhã, acompanhe os políticos no Twitter principalmente, porque é lá que eles soltam as coisas que influenciam diretamente, principalmente o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Normalmente os twitters deles são os que mais influenciam imediatamente a cotação do dólar no mundo inteiro. Os acordos internacionais aí entre Estados Unidos e China, isso tudo. O Trump falou alguma coisa, pode ter certeza que o dólar ou vai subir ou vai descer. Então você já fica ligado mais ou menos nesse movimento. Às vezes no dia anterior acontece uma coisa bem no finalzinho do dia, então já é uma forte tendência de que no dia seguinte vai dar algum problema. Vai aumentar pra caramba, então se planeje e compre logo. Ou então, ao contrário, há uma expectativa de que, vão desenvolver uma vacina do coronavírus nos próximos 15 dias. Então há uma tendência, talvez que nos próximos 15... Estou dando um exemplo aqui, tá, pessoal? É uma situação totalmente hipotética, não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas então há uma tendência nesse cenário de que daqui a 15 dias, quando divulgarem que foi feita uma vacina, pode ser que os mercados se aqueçam de novo, os países comecem a botar dinheiro novamente na economia e aí vai dar uma reduzida no preço do dólar, tá? Tô dando aqui um chute. Então são maneiras como as notícias que vocês vão acompanhar no dia a dia podem influenciar no valor do dólar para suas compras aí da viagem. A quarta dica que a gente tem aqui na nossa listinha é para você tentar ao máximo não cancelar a viagem, mas sim adaptar. Tem muita gente que se desespera quando esse tipo de situação acontece e acaba cancelando tudo. Só que às vezes para você fazer alguns cancelamentos você paga multa, depois você paga multa para reemitir, o hotel você de repente já pagou e ele não te dá reembolso, o ingresso a mesma coisa. Então às vezes para você cancelar a viagem você vai gastar tanto dinheiro quanto fazer a viagem. Né? Então, às vezes aí você já está com a passagem comprada, com o hotel reservado, já está com o ingresso comprado, adapta o durante a viagem, mas mantenha. Como fazer essa adaptação? Reduzindo a quantidade de restaurantes que você vai, reduzindo a quantidade de parque talvez que você vai, adaptando restaurantes que sejam similares. Por exemplo, dá para pegar bastante nessa parte aí de alimentação e de compras, dá para você fazer uma adaptação. Exemplo, tem gente que bota durante a programação 5, 6 refeições com personagens. E aí vai no Chef Mickey's, vai no Ravelo, vai no Garden Grill. Todos eles têm refeição com o Mickey. Todos eles são basicamente o mesmo personagem. Tem um ou outro que varia, sim, mas o foco principal é o Mickey. Então, para que você vai em 3 restaurantes que oferecem refeição com o mesmo personagem? Corta 2, vai em um só. Então, esse tipo de adaptação você consegue dar uma reduzida nos seus custos. Eu tenho o sonho de comer o café da manhã americano. Eu tenho na minha programação e um dia no IHOP e um dia no Denny's.
e um dia no Cracker Barrel. Faz uma análise dos 3. Qual dos 3 que você acha que você vai gostar mais? Vai só em um. Nos outros dias, come no próprio quarto do hotel, com coisas que você comprou no mercado, porque vai sair super mais em conta. Esse tipo de adaptação que você consegue fazer durante a sua viagem. Se eu aluguei um carro que é um Suburban, que é um carro que eu tenho sonho de dirigir, super grande, vai ser ótimo porque vai caber todas as minhas malas no final da viagem. Por que ao invés de alugar o Suburban durante os 15 dias, você não aluga um carro menor e só contrata uma empresa de transporte para levar suas malas para o aeroporto no último dia? Vai sair muito mais em conta. Então, esse tipo de adaptação você consegue fazer para, no final das contas, o seu orçamento de durante a viagem cair bastante. Isso vai te ajudar muito. Outra coisa que as pessoas não costumam pensar, mas é bem simples e até trivial, é fazer uma lista de compras prévia à viagem. A gente tem outro vídeo aqui onde a gente deu 10 dicas práticas para você economizar de uma maneira geral, não só em tempos de dólar alto, mas um desses itens é a respeito dessa planilha, ou, enfim, planejamento, como você quiser, de compras. Por exemplo, o item que as pessoas mais compram numa viagem internacional, principalmente para Orlando. O tão sonhado telefone de última geração. Aquele smartphone bonito lá, daquela marca que você já sabe qual é. Então, isso daí está custando mais barato do que no Brasil. Legal, é bom, é ótimo você se planejar para fazer esse tipo de compra. Mas numa viagem onde as coisas não estão sendo concretizadas da maneira como você achou que seriam, por conta do câmbio, você pode talvez pensar em deixar ou para uma próxima ou para comprar no Brasil. De repente você parcelando esse telefone, que mesmo sendo um pouco mais caro, você não vai precisar descapitalizar tanto, mas tudo é uma matemática que você precisa fazer. De repente você parcelando no próprio Brasil, sem precisar empatar esse dinheiro grande em dólar, tem telefones de $1.000, $1.200 que as pessoas compram numa viagem internacional. E aí tem que fazer conta. Às vezes, são coisas que estão ali na nossa frente, por exemplo, o que a Rebeca estava falando em relação a cancelar a viagem. Eu vou cancelar, eu já tenho passagem, já tenho ingresso, já tenho aluguel do carro, já tenho seguro, tudo contratado. Mas o dólar subiu muito e eu não vou conseguir manter os restaurantes que eu queria e fazer as compras que eu queria. Mas aí para cancelar eu vou gastar $200 de multa de passagem aérea por pessoa, mas não sei quanto ingresso não reembolsável, vou perder o seguro, Aí você faz uma conta, você vai tomar um prejuízo de $1.500. $1.500 são quantos R$1.000? É mais fácil eu manter a viagem porque eu não vou gastar com esse dinheiro do cancelamento e o valor do dólar subiu mais do que não subiu tanto quanto eu estava prevendo que seria o custo total se eu tivesse que manter a viagem. Então tudo é matemática, você precisa calcular. Exato. E aí, de novo, que a gente sempre fala, não adianta a gente passar dica para você, pro João, pra Maria, pro Fernando, pra Beatriz. Cada um vai ter que calcular sua própria viagem e ver o que é melhor para si. Bota no papel todos os gastos, vê o que você pode antecipar, compra os itens de maneira espaçada. Por exemplo, a passagem aérea você já consegue comprar com 1 ano de antecedência, os ingressos também, a maioria das vezes com 1 ano, dependendo do período que você vai comprar. Às vezes não tem pro ano que vem ainda, mas também dá para comprar com bastante antecedência. Então é importante você fazer esse planejamento para diluir os seus custos. Essa questão que o Felipe falou de você fazer a sua planilha das coisas que você quer comprar, ela é importante para você, se você é uma pessoa... Acredito que vocês que veem os nossos vídeos sejam pessoas organizadas, que senão vocês não estariam vendo os nossos vídeos, que falam sobre planejamento de viagem. Essa questão da planilha com as coisas que você quer comprar nos Estados Unidos, ela é muito importante para você poder fazer uma comparação prévia dos valores que aquele item está custando no Brasil e que está custando nos Estados Unidos. Hoje isso daí é uma coisa totalmente possível de ser feita com o avanço da internet, a chegada da internet. A gente consegue, mesmo não estando no lugar, a gente consegue acessar o site da loja que a gente quer e ver qual é o preço do produto que a gente quer e comparar com o do Brasil. Meus pais viajaram recentemente e o meu pai queria comprar um tênis. E ele viu que no Brasil, aquele mesmo tênis, exatamente o mesmo tênis, mesma marca, mesmo modelo, custava um pouquinho mais caro no Brasil, só que no Brasil ele tem a possibilidade de parcelar e nos Estados Unidos não. Então o que ele fez? Acabou comprando no Brasil justamente por causa dessa facilidade. Vocês estão falando então que é pra gente não fazer compra nos Estados Unidos. Não é isso, não estamos falando isso. Estamos falando para vocês pesquisarem, porque hoje em dia algumas coisas não estão mais valendo tão a pena assim comprar nos Estados Unidos,
porque a facilidade de pagamento no Brasil é grande e a diferença é muito pouca. Então, o que a gente acha que vocês têm que fazer, que no caso a gente também faria. No Brasil a diferença é de R$100? Ok, então eu vou comprar no Brasil porque eu consigo comprar parcelado. E nos Estados Unidos eu vou deixar para comprar outras coisas que no Brasil eu não conseguiria comprar com essa diferença pequena de preço. Na nossa opinião, o pensamento tem que ser esse. Claro que, como a gente sempre fala aqui, cada um faz do jeito que quer. A gente está dando dicas aqui para talvez você não empatar tanto o seu dinheiro com coisas que talvez você compraria no Brasil com mais facilidade, pagando um pouquinho a mais. Não esqueçam que aqui na descrição do vídeo tem todos os links para você resolver as pendências da sua viagem e leve em consideração tudo isso que a gente falou. Entre em contato com a nossa equipe, veja qual é o melhor para você, explique para as nossas consultoras o que você está precisando, quais são as suas necessidades, qual é o perfil da sua viagem, que com certeza elas vão te ajudar a chegar no melhor cenário para você conseguir concretizar a viagem. A gente não quer que você cancele, mas também a gente não quer que você faça uma loucura fora da sua realidade. Então se planeje, entre em contato com a gente que a gente vai ter o prazer de te ajudar e se inscreve no canal, né? Porque a gente está aqui dando dicas para vocês. É super importante que você dê esse feedback, que é um sinal de que você achou válido o nosso trabalho, gostou e está pretendendo continuar pesquisando aqui com os outros vídeos. Então toda vez que a gente colocar um vídeo novo no ar, você vai ser notificado e isso vai ajudar bastante. Certo? Certo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.